E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Eu sou do canal Matemática para Iniciantes. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar falando sobre um assunto muito abstrato, né? Que é cobrado nos cursos de Engenharia e Arquitetura e nos cursos técnicos de edificações, mas com mais profundidade nos cursos de Engenharia e Arquitetura. É o assunto sobre rótula e engaste. Então, é um assunto, pessoal, que é muito abstrato e principalmente quem não tem contato direto com obra, às vezes fazendo só ali na faculdade, fica difícil imaginar, fica difícil entender, né, os comportamentos que essa estrutura sofre em decorrência de eu escolher uma rótula ou engaste. Peço que, se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo aí com aquelas pessoas que vocês acham que tem dificuldade também, e vamos para o vídeo. Então, pessoal, uma estrutura, ela trabalha em conjunto, ela é como se fosse um time. Então, se uma peça falhar, a outra sofre junto. Então, essas peças, elas têm que trabalhar em conjunto, em harmonia, para que essa peça fique em equilíbrio, para que ela fique estável e essa peça não entre em colapso. Então, vamos esquecer um pouquinho da parte da engenharia, vamos focar um pouco na física. Por quê? Porque a engenharia, né, nada mais é que a física, nada mais é que representa os cálculos ali na engenharia. Os eventos que acontecem numa estrutura são explicados pela física. Então, eu vou começar falando sobre o conceito de rótula primeiro, depois a gente vai passar para o conceito de engaste, para a gente entender melhor isso aí. Então, imagine que aqui eu tenho dois pilares. Se vocês repararem, os pilares de cima, do pórtico de cima, com os pilares do pórtico de baixo, eles têm uma diferença gritante na inércia. A viga da parte de cima tem uma diferença muito grande da viga de baixo. Isso tem um motivo, isso que vai diferenciar a rótula do engaste. Então, eu tenho uma viga aqui. Vamos imaginar que eu tenho um carregamento distribuído. Esse carregamento, pessoal, essa tensão que essa viga está recebendo vai gerar uma deformação. Toda tensão gera uma deformação. E essa deformação, ela é representada por uma flecha, ou seja, o momento positivo. Então, essa flecha a gente chama de momento positivo. Só que essas cargas aqui, pessoal, que estão decorrentes de cima para baixo, vão me gerar uma reação de baixo para cima na minha estrutura, de mesma intensidade, né? Uma ação de cima para baixo gera uma reação de baixo para cima, de mesma intensidade, certo? E gera uma deformação aqui, que eu vou chamar de momento positivo. Agora, por que isso acontece? Agora que fique bem claro, vamos sair da teoria, vamos para a prática. Imagine que eu chego lá na obra, coloco esses dois pilares e coloco essa viga em cima e concreto tudo junto, certo? Aí a gente sai do mundo de Bob e a gente vai para a realidade. A gente sabe, pessoal, que numa obra isso aqui é concretado junto, certo? Quando essa viga querer fazer essa flecha, esse pilar vai querer vir junto. Por quê? Porque isso foi concretado tudo junto. Então, o fato de que isso aqui gera o momento zero aqui é só a nível de cálculo. Mas, na realidade, a gente sabe que isso aqui gera um certo momento negativo aqui. Mas, para nível de didática e a nível de aprendizagem, a gente vai adotar como se o momento aqui fosse zero. Então, o que faz esse momento ser zero, pessoal? Eu não tenho nenhuma ligação aqui, que possa fazer essa viga interagir diretamente com esse pilar. Apesar que eu sei que eu chego lá na obra e coloco. Diferente de uma estrutura metálica, que eu chego, ou uma estrutura de madeira, que eu chego e coloco, e essa viga trabalha livremente aqui nos apoios. Então, vamos esquecer um pouquinho, vamos nos focar nisso aqui. Então, se o pilar e a viga, eles não têm interação, isso quer dizer o quê? Que a viga está trabalhando sozinha. Todo momento positivo, a viga que está suportando. E se a viga está suportando esse momento positivo sozinha, ela tem que ser maior. E o pilar, ele está de boa aqui, ele não está ajudando a viga em nada. Então, ele não precisa ser muito robusto, certo? Ele não precisa ser muito robusto. A viga está trabalhando sozinha, a viga precisa ter altura suficiente para poder combater esse momento positivo. E isso aqui a gente chama de
rótula, é uma ligação rotulada. Isso quer dizer o quê? Que eu não transmito momento fletor para o pilar. Todo o meu momento positivo está na viga. Agora, o engaste, repare muito bem aqui, ó, pilar pequeno, viga grande. Por quê? Viga trabalha sozinha, pilar não ajuda em nada. Agora aqui ao contrário, pessoal. Aqui eu tenho um engaste. E a gente vai entender por quê. Agora, o que diferencia essa estrutura da estrutura de cima é a ligação, é a interação entre viga e pilar. E como é que é feita essa ligação entre viga e pilar? Através de barras de aço que os engenheiros, os projetistas, ali, quando calculam ali, eles colocam essas armaduras para quê? Para manter uma certa rigidez ali nos apoios. Então, a partir do momento que eu mantenho essa rigidez nos apoios, que eu estou dizendo, ó, agora nós somos um time, nós vamos trabalhar junto, eu posso diminuir a altura da viga. Lembra aquele momento que era grandão positivo? Agora eu vou ter esse gráfico aqui, ó, um momento negativo, um momento positivo menor, um momento negativo aqui, certo? Então aqui negativo, momento negativo e um momento positivo. Então o momento ele não desapareceu, ele só se redistribuiu nos apoios. Como que foi feito isso? Através dessas barras de aço. Então, quando essa viga ela quer deformar, o pilar ele tem uma área de aço maior, ele tem uma certa rigidez, e por ele ter uma certa rigidez, uma área de aço maior, ele vai segurar ali e não vai deixar a viga deformar tanto. Então, a viga não precisa ter uma altura tão grande. Por quê? Porque o pilar está me ajudando. Agora, em obras, pessoal, isso é muito crítico. Quando não tem o acompanhamento técnico de um engenheiro, quando o engenheiro não está ali para vistoriar, que é o armador que coloca essas ferragens, vamos supor que o engenheiro, projetista, ele dimensionou que tem que ser colocado 5 barras de 10 milímetros aqui, para manter essa ligação engastada. E aí o armador quer fazer uma economia de ferro, ao invés de colocar 5 barras, ele coloca uma. Então, aquela ligação que o projetista imaginou que seria um engaste, agora ele está se aproximando de uma rótula. E o que é mais grave, pessoal, é que essa viga aqui agora, ela não tem capacidade de absorver esse momento sozinha. Por quê? Eu não coloquei aço aqui suficiente para ter uma rigidez. Eu coloquei só uma barra. Só que eu coloquei só uma barra e a minha viga agora não tem inércia. E isso pode causar um colapso na estrutura, pode causar fissuras ali na ligação entre viga e pilar, justamente porque, ao considerar uma estrutura engastada, eu coloquei uma barra só e essa estrutura, que a princípio seria um engaste, está se aproximando de uma rótula. E o que é pior, porque uma rótula a gente já dimensiona como se fosse uma rótula. Então eu já coloco uma viga grandona, eu sei que eu não vou ter ajuda do pilar mesmo, então eu vou ter que absorver todo o momento sozinho. Então a viga é grandona. E já aqui não. Aqui foi calculado para o engaste, o cara colocou só uma barra, isso vai se aproximar de uma rota, porque não tem rigidez, a viga vai querer rotacionar nesse ponto, porque eu não tenho rigidez nenhuma, não tenho firmeza nenhuma aqui. Então essa viga, de certa forma, ela vai sofrer, porque ela não tem uma altura suficiente para suportar esse momento que agora vai vir só para ela. Então, essa é a diferença principal entre uma rótula, entre o engaste. É lógico que tem mais conceito técnico aí, mas eu queria que vocês entendessem que na prática, na obra, isso funciona assim. E aqui não é só o fato de eu chegar na obra, encostar uma viga, apoiar uma viga sobre 2 pilares, isso não quer dizer que está engastada. O que vai dizer se está engastada é a ligação, é a interação entre essas duas peças, é que vai dizer se isso aqui é um engaste, se isso aqui é uma semi-rígida, certo? Semi-rígida ela está no meio termo entre rótula e engaste, mas a nível prático, pessoal, é isso aí que eu queria passar para vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários e até uma próxima.